Em nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor, povo de Deus, boa noite, tudo bem com vocês? Deus é bom, Deus é fiel e a mão poderosa do nosso Senhor tem nos sustentado. Senhor Deus, Pai querido e amado, Espírito Santo do Senhor Jesus, estamos, Pai, nesta noite adentrando na Tua presença. E glorificamos, Senhor, o Teu nome, porque sabemos que o Senhor está trabalhando por nós e que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E nesta noite, Senhor, queremos entregar ao Senhor as nossas vidas, colocando o Senhor no altar. Desde já pedimos ao Senhor para falar os nossos corações de uma maneira, Senhor, objetiva, e que nós venhamos entender, discernir a Tua voz, porque cremos, meu Senhor, que o Senhor é Deus que se revela, e que nesta noite venha ser uma noite sobrenatural na Tua presença. Toma cada um, Senhor, nas Tuas mãos, acampa os Teus anjos do nosso aleluia lado, guerreia por nós e repreende qualquer ação, Senhor, que não provém de Ti. Amarra todos os demônios, coloca por terra, Pai querido e amado, toda e qualquer ação maligna, é o que eu te peço nesta noite e já te agradeço, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe tua vida, que o Senhor abençoe tua casa e que o Senhor fale ao teu coração de uma maneira poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, eu estava aqui e o Senhor falava ao meu coração, aleluia, que Ele é responsável, aleluia, por aquilo que Ele lhe entrega. E quando Ele lhe levanta para fazer a sua vontade, é Ele quem fala e é Ele quem faz. E o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre o chamado de Arão. Arão passa por grandes dificuldades. Números 17. Tinha havido uma rebelião. Corá fez ali uma rebelião. E estava uma contenda muito grande, porque o chamado de Corá estava sendo questionado. O chamado de Arão estava sendo questionado. E Corá, ele estava liderando essa rebelião. E ali nós vemos que o Senhor, ele justifica Arão na frente daqueles, aleluia, que estava questionando a escolha de Deus. E quando nós questionamos a escolha de Deus, nós não precisamos, aleluia, quem Deus escolheu não precisa se justificar, porque o próprio Deus é quem justifica. Quando a escolha de Deus é questionada, o próprio Senhor fala, aleluia, a favor daquele que Ele levantou. E quando nós questionamos a escolha de Deus na vida de alguém, o próprio Senhor é quem faz e faz nós ver que foi a mão dele que fez. Então nós temos que aceitar o que Deus escolheu e saber que o Senhor sabe o porquê escolheu. E em Números, aleluia, 17, vai falar sobre a escolha de Arão e sobre os levantes que ele estava passando por causa que ele foi o escolhido. Muitos questionavam que ele tinha sido escolhido porque era irmão de Moisés. E Moisés foi o libertador usado por Deus para liderar e libertar o povo ali do Egito. E agora o povo estava questionando por Moisés ser irmão de Arão. Ou seja, ele está ali porque você quis. Ele está ali porque é seu irmão. Ele está ali porque você colocou. Só que não era por causa de Moisés. Era Deus que tinha colocado Arão. E muitas das vezes nós carregamos uma culpa que não é nossa por nós obedecer
a voz do Senhor. Tá ali porque, aleluia, fulano colocou. Tá ali porque fulano quis. Tá ali porque tem contato. Tá ali porque alguém arrumou. E muitas das vezes não é isso. Sabe o que é? É a mão de Deus que faz. E nós temos que entender. Então, o que estava acontecendo era uma rebelião. Aleluia, por causa da escolha de Deus. Mas o Senhor iria provar que tinha sido ele. Aleluia, que tinha sido, aleluia, escolhido Arão, que tinha sido ele que tinha apontado o dedo para Arão. Então não se preocupe em querer se justificar, não se preocupe em querer mostrar, porque é Deus quem vai mostrar, é Deus quem vai fazer, é Deus quem vai, aleluia, dá entendimento para aqueles que hoje não acreditam no que Deus, aleluia, determinou sobre a tua vida. Veja com os próprios olhos. O Senhor te trouxe aqui hoje para dizer para você, descansa o teu coração, porque para aqueles que não acreditam no que você carrega, no que eu tenho com você, eu faço questão de mostrar, eu faço questão de justificar você, eu faço questão de falar por você. Quem vai falar por você dentro da situação é Deus. A situação estava, aleluia, muito pesada. E o Senhor fala, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com Moisés, porque sabia o peso da situação. E o Senhor estava vendo tudo o que estava acontecendo e ocorrendo. Eu quero dizer com você que embora você ache que Deus não está vendo, Deus está vendo. Que embora você ache que o Senhor não está contemplando, o Senhor está contemplando. Porque nada passa, aleluia, desapercebido aos olhos do Senhor. E existe um momento para Deus agir, para Deus fazer. E o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer para você, aleluia, eu vou agir, eu vou fazer, eu vou justificar, porque eu sou o Senhor, aleluia, que estou fazendo. O Senhor manda dizer para você, eu estou fazendo. E se eu estou fazendo, não se preocupe, porque, aleluia, sou eu que estou à frente da obra, sou eu que estou à frente da escolha, sou eu que estou à frente, aleluia, mostrando, abrindo, fazendo, para que aqueles que não creia, para aqueles que não via, veja que é a minha poderosa mão. O que eu vou fazer não vai ficar escondido. O que eu vou fazer não vai ficar oculto. Saberão, entenderão, crerão que foi a minha mão que fez, diz o Senhor. Então descanse o teu coração, que aquilo que tu fala hoje, tentando se justificar, tu não precisa mais falar, tu não precisa mais abrir a tua boca, tu não precisa mais, aleluia, dialogar com quem não acredita, porque o Senhor dará sinais àqueles que não creem, o Senhor mostrará, aleluia, para aqueles que não querem ver que Ele é. Oh, rabassubre calabás. O Senhor diz para ti, aleluia, a partir de hoje, aleluia, não se justifique, eu falarei por você. A partir de hoje, eu falarei por você, não se justifique. Você não precisa estar dando satisfação da escolha de Deus sobre a tua vida. Você não precisa estar falando, aleluia, e tentando se explicar. O próprio Senhor se encarregará de fazer. Ou de calabadagassupriarabás. O Senhor manda dizer para você, eu, o Senhor, me encarregarei de fazer. Me encarregarei de fazer. E tu saberás, aleluia,
e entenderás que é a minha vontade, e a minha vontade, ela prevalece e é soberana, porque a minha vontade sobre a tua vida, aleluia, é soberana, diz o Senhor, amém? Glória a Deus. Número 17, versículo 1 em diante, vai dizer assim: o Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que cada um dos chefes de tribo lhe traga um bastão. Serão 12 bastões ao todo. Escreva o nome de cada chefe no seu próprio bastão. E depois escreva o nome de Arão no bastão, que representa a tribo de Levi. Havia um bastão para cada chefe de tribo. Você colocará o bastão na tenda sagrada, em frente à arca da aliança, onde, aleluia, eu me encontro com vocês. Aí o bastão do homem que eu escolher vai brotar. Assim farei com que parem as reclamações, aleluia, que esses israelitas fazem contra mim. Então Moisés falou com os israelitas, e cada um dos seus chefes lhe deu um bastão, um para cada tribo, 12 ao todo. Então os bastões estava aquele que tinha o nome de Arão. Moisés pôs os bastões na tenda, na frente da arca da aliança, aleluia, de Deus, o Senhor. Você vê aqui, aleluia, que cada um, aleluia, escreve o seu nome, aleluia. Os líderes da tribo, eram 12 tribos, então eram 12 homens que representavam, ou seja, os chefes ali. E cada um escreveu o seu nome. E ali colocou dentro da tenda sagrada. O Senhor falando com Moisés e Arão e diz: o homem que eu escolher, o bastão dele vai brotar. O bastão dele vai florescer. E quando eu estava aqui sentada, algo muito forte, aleluia, falou comigo. Quando o Senhor falava sobre o bastão. E eu senti uma voz poderosa dentro de mim ecoar. Quando o Senhor falou assim: bastão de fofoqueiro, bastão de contendeiro, bastão de invejoso, não floresce, minha filha. Não floresce, minha serva. Aleluia. Fizeram uma contenda. Se levantaram contra Moisés e Arão porque queriam ocupar um lugar que não era deles. Aleluia. Aquele lugar Deus já tinha dado, tinha nome, era reservado. Aleluia. Era a escolha de Deus e não tem. Aleluia. Quem revogue, quem Deus escolhe. O Senhor, aleluia, estava fazendo isso para mostrar para eles que não era o que eles queriam, mas era o que Deus determinava. E o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer: não é o que o homem quer, é o que eu determino. Não é o que o homem planeja, é o que eu quero que aconteça. Porque os planos do homem são muito, mas todavia a vontade de Deus que é executada. E a vontade de Deus que vai ser executada, independente do que queiram. O lugar tinha sido dado a quem ele pertencia ser. E quem era? Arão. Ele era o escolhido por Deus. Aleluia. Deus achou graça em Arão e o escolheu. Mas tinha muitos, aleluia, que estava contendendo a escolha de Deus, como se Deus errasse. Como se Deus não soubesse o que estava fazendo. Talvez alguém olhe para você e não entenda a escolha de Deus sobre a tua vida.
Talvez alguém olhe para você e não entenda o porquê Deus te escolheu e o porquê, aleluia, é você. Mas Arão não carregava o que muitos carregavam. Muitos estavam ali, tinha cargo, mas queria ser maior do que o outro. E Deus não habita naquele que quer ser maior do que o outro. Mas quando nós não queremos aparecer, Deus nos coloca em evidência. Quando nós não queremos se mostrar, Deus nos apresenta. Muitos que estavam ali, aleluia, queriam reconhecimento. Aleluia. Eram chefes de tribo, eram levitas, queriam ocupar um lugar que não era deles. Arabá sobre Calabás. Números 17, aleluia. Se você abrir a palavra do Senhor, você vai ver a contenda acontecendo, aleluia, por causa de um lugar que Deus resolveu dar a Arão. Arai de Caçouranaia. Não foi Arão que pediu, foi Deus quem escolheu. Foi Deus que escolheu. E eu quero dizer para você, a escolha de Deus não erra. A escolha de Deus é certa. Aleluia. Porque Deus enxerga o que nós não conseguimos enxergar. E o Senhor manda dizer para você, filha, eu enxergo o que você não consegue ver hoje. Aleluia. Quantas pessoas, aleluia, tem um lugar para elas, mas elas querem ocupar o lugar do outro. Isto estava acontecendo no meio do povo de Deus. Aleluia. Só que, aleluia, o lugar que Deus nos coloca não tem quem nos tire. Você tem que entender, por mais que se levante perseguição, por mais que se levante, aleluia, calúnia, por mais que queiram ocupar o teu lugar, se Deus te colocou, ninguém tem autoridade de te arrancar, ninguém tem autoridade de te tirar, sabe por quê? Porque Deus faz você permanecer. E o Senhor manda dizer para você, você vai permanecer. Você vai permanecer. Porque o Senhor quer que você permaneça. E o Senhor diz para ti, mulher, não tem quem tire você do lugar, homem, que eu te coloquei. Porque eu, o Senhor, te sustento na cadeira. Eu, o Senhor, te sustento no lugar. E todos verão, aleluia, que é eu que faço você permanecer, diz o Senhor. Rabá sobre Calabás. Números 17, versículo 8. Vai dizer assim, no dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que o bastão com o nome de Arão, que representava a tribo de Levi, havia brotado, aleluia, e tinha brotos, flores, amêndoas maduras, aleluia. Enquanto, aleluia, a vara de Arão floresce, a vara de quem queria tomar o lugar de Arão continua seca. E o Senhor manda dizer para você, a vara vai florescer. E sabe o que é que o Senhor falava comigo? Aleluia. Que a vara seca, aleluia, representa o chamado esquecido, o chamado que ninguém dá nada, aleluia, que muitos olham e dizem, aí eu não boto fé não, mas graças a Deus que você não depende do homem, graças a Deus que você depende de Deus.
E sabe o que é que o Senhor faz? O Senhor bota fé naquilo que muitas vezes o homem não coloca. E faz florescer para que todos vejam, aleluia, a escolha dele. E o interessante de tudo é que por causa de Moisés e Arão, Deus não mata o povo. Porque eles intercedem. Porque o Senhor queria destruir, enviando uma pandemia. Mas eles clamam e o Senhor cessa. Aleluia, versículos anteriores. Aleluia. Sabe por quê? Aleluia, porque ainda que haja perseguição, quem sabe o que carrega não persegue. Ainda que haja levante, quem sabe o que carrega não se levanta para afrontar. Mas vai orar, pedir misericórdia a Deus. Você não vê aqui, aleluia, Arão e Moisés, aleluia, dizendo, mata, Senhor. Não, você vê Arão e Moisés clamando. Você vê dentro da história Saul perseguindo Davi, mas você não vê Davi perseguindo Saul. Sabe por quê? Porque quando o outro lhe persegue, aleluia, não tem nada a ver com você, tem, aleluia, a ver com ele. Aleluia, não é contigo, é o que ele carrega. Quando ele te persegue, revela o que está dentro dele, não o que está dentro de você. Aleluia, mas se você revidar, revela o que há dentro de você. Agora, se você for orar, aí revela a essência, aleluia, que está dentro de ti. E tem muita gente aqui, aleluia, que está vivendo nesse cenário. Que cenário é esse? Um cenário aonde, aleluia, ela está lidando com confrontos, aleluia, de pessoas que não entendem, aleluia, o que Deus colocou sobre ela, sobre ele. Mas eu quero te dizer que assim como a vara de Arão floresceu, ou seja, aleluia, ninguém dava nada. Vara representa chamado, esquecido, seco. Mas que o Senhor mostrou que ele é um Deus que investe naquilo que muitos não investem. Que ele é um Deus que faz, aleluia, e que ele pega quem ele quer. E o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer para você, aleluia, eu vou mostrar, aleluia. E aí, aleluia, Moisés tirou da presença do Senhor todos os bastões e levou aos israelitas. Eles viram o que havia acontecido e cada chefe pegou o seu bastão. O Senhor disse a Moisés, aleluia, ponha de novo o bastão com o nome de Arão em frente da Arca da Aliança. Ele ficará ali como um aviso para os israelitas rebeldes. Assim eles vão parar de reclamar contra mim e não serão mortos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você vê, aleluia, o Senhor aqui respondendo. Você vê aqui o Senhor aqui falando, aleluia, claramente e mostrando com sinais, aleluia, que era ele que tinha escolhido e que a escolha tinha sido dele. Moisés fez o que o Senhor havia mandado. Aí o povo de Israel disse a Moisés, estamos perdidos, vamos morrer sim, todos nós vamos morrer. Aquele que chegar perto da arca do Senhor morrerá. E sim, todos nós vamos morrer. Eles entenderam, aleluia, que eles não poderiam mais questionar, aleluia, com o Senhor. Aleluia, o Senhor fala comigo aqui. E o Senhor manda dizer para você, vão entender, aleluia, que não, aleluia, podem tocar. Vão entender que não podem mais mexer, vão entender que é a mão do Senhor que está fazendo e que foi Deus quem escolheu.
e que foi o Senhor que fez. O Senhor manda dizer para você, aleluia, descansa o teu coração, aleluia, porque eu sou Deus de sinais. Eu sou Deus que mostro, aleluia. O bastão floresceu, deu amêndoas, fruto. Porque quando o Senhor quer, aleluia, fazer acontecer, o Senhor faz acontecer tudo de uma vez. O Senhor usou o tempo, aleluia. No dia seguinte, aleluia, da noite para o dia, foi mudado toda uma situação, toda uma questão. O Senhor, aleluia, ele não é preso ao tempo, mas ele usou o tempo, aleluia, em favor de Arão e para esclarecer o que era preciso ser esclarecido. O Senhor lhe trouxe hoje aqui para dizer para você, abra os seus ouvidos, aleluia, para você escutar. Eu vou usar o tempo ao seu favor para esclarecer o que é preciso. Tem algumas pendências com o teu nome. Tem algumas situações que não foram resolvidas. Levantes passados, aleluia, que não foram esclarecidos, mas eu, Senhor, irei usar o tempo ao teu favor e irei colocar tudo no lugar para que saiba que sou eu que estou fazendo, aleluia. Eu, o Senhor, estou falando com você aqui e quero que você guarde no seu coração e que você entenda que tudo o que falaram, aleluia, ao seu respeito, eu escutei, eu vi e eu vou esclarecer. Esclarecerei com sinais visíveis, assim como esclareci a escolha daqueles que estavam questionando, aleluia, a escolha de Arão. Eu fiz ver, aleluia, e entender. Dei sinais para que não tocasse mais. Eu quero dizer para ti que da mesma forma farei com você. Eu darei sinais, eu farei ver que não pode mais tocar. Você pensa que o que aconteceu no passado, lá naquela cidade, aonde falaram e levantaram calúnias a respeito daquela situação, lhe acusaram, doeu na tua alma, eu vi o teu choro, eu vi a desmoralização, aleluia, do ocorrido. Você acha que eu não sou Deus, que irei tratar com a mulher a mãe do homem, a raia subia andecaia ébria? Eu sou o Senhor, que velo para cumprir a minha palavra, e digo para ti, tu me pedisse resposta, filha, aleluia, este tempo todo, e eu silenciei e fiquei calada, fiquei calado, aleluia, para que você, aleluia, não colocasse, aleluia, a boca e falasse, aleluia, o que você queria falar, porque eu não te autorizei, mandei você ficar calada, e digo para ti, o teu silêncio, aleluia, o teu silêncio foi aprovado, e eu, o Senhor, o teu Deus, te justificarei, eu, o Senhor, o teu Deus, aleluia, vou fazer com que saiba que o teu nome será limpo ali, a mesma que te humilhou, a mesma que inventou boato, a mesma que disse, que iria sujar o teu nome lá, é o Senhor dos exércitos, digo para ti, silenciarei, filha, te prometo, a labor de ceia, que vai ligar para ti e te pedir desculpa, porque eu, o Senhor, eu vou fazer assim, eu vou moer, eu vou tratar, e tu sabe que eu tô
falando contigo. Não foi qualquer acusação, foi uma acusação pesada. Aleluia, colocaram tua honra em jogo. Tu tinha até motivo de procurar justiça porque tu tinha prova. Mas eu disse, ei, fica, porque não vem a do homem, vem a minha. A do homem passa. Mas a minha não, né? Eu sou o Senhor, o teu Deus. Aleluia. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que estou falando contigo. E ficará visível. Ficará visível o que eu vou fazer. Ficará visível o que eu vou operar. Ficará visível o que eu vou mostrar. Se levantaram, aleluia, contrarão. Não se levantaram mais porque sabia do que o Senhor era capaz. O sinal foi dado. Anádia sopra, Anádia. O Senhor deixou avisado para que todos vissem. E o que Deus vai fazer não vai ficar em oculto, não. Vai ser para todos ver e dizer, não posso colocar a mão, não posso fazer. Sabe por quê? Porque quem coloca a mão para mexer onde não é para mexer, o Senhor se levanta a favor dela. Anádia sopra, Eliadaia sobre de que Anádia. Ponha o bastão com o nome de Arão. Em frente à Arca da Aliança, ele ficará ali como aviso. Vai ser um aviso. Para os israelitas rebeldes. Assim eles vão parar de reclamar contra mim. Aleluia. E não serão mortos. É um aviso, é só um aviso do Senhor. Porque pensava que o Senhor não ia fazer, aleluia, que o Senhor não ia fazer nada. Pensava que nada iria acontecer. Aleluia. Pensava que iria, aleluia, tomar o lugar de Arão. Mas quem Deus, aleluia, quem Deus deu, garantiu. Quem Deus deu, Deus sustentou. E o Senhor manda dizer para você, aleluia, eu sustento. O Senhor manda dizer para você, eu garanto. O Senhor manda dizer para você, eu faço florescer. Oh, tem momento, aleluia, que a gente fica aflita, a gente fica triste, aleluia, porque nós ficamos dentro de situações e muitas das vezes como seres humanos nós queremos nos defender, nós queremos falar. Qual é a pessoa que não quer se defender? Qual é a pessoa que não quer falar? E no momento que, aleluia, você quer falar, você quer se defender, aleluia, o Senhor manda você silenciar, aleluia, o Senhor manda você ficar quieta, aleluia, o Senhor diz, não faz nada, e você vê a injustiça acontecendo, e você diz, mas o Senhor não está vendo, o Senhor não tá enxergando o que estão fazendo, e a gente acha, aleluia, que a gente vai só perder, a gente acha, aleluia, que o inimigo está ganhando, mas eu quero dizer uma coisa, o que Deus faz, aleluia, ninguém desfaz. O que Deus faz, ninguém desfaz. Porque o que Deus faz, fica feito. E a mão dele não se compara à minha mão, não se compara à tua mão. A mão do Senhor é pesada. E aí daquele que cai na mão dele, porque não pode escapar. Aquele que cai na mão do Senhor não escapa. Aquele que cai na mão do Senhor permanece. Aleluia. Sabe por quê? Porque o Senhor faz colher o que é plantado. Não tem esse negócio de pedir perdão e não colher, aleluia, o que foi plantado. Deus perdoa, mas você vai colher o limão que você, aleluia, plantou e vai tomar a tua limonada. Aleluia. Se você plantou,
Aleluia, tangerina você colhe. Se você plantou cebola, você colhe. Então, você pode até pedir perdão, mas você vai colher, porque é obrigatório. A lei da semeadura. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor está mandando eu contar algo aqui. Aleluia. Uma certa vez, aconteceu comigo. Preste sua atenção que Deus vai falar com você. Tem muitas pessoas que estão aqui que sabem. E eu não falei aqui. Aconteceu umas situações comigo. E eu tinha todas as provas. Conversas, tudo. E eu disse ao Senhor, eu vou pegar e vou botar na internet. Eu não vou deixar isso acontecer. Porque eu vou mostrar quem são e o que estão fazendo. E eu vou desmascarar esse ninho e esse cocó de Satanás. Porque eu não fiz nada para estar sofrendo essa injustiça. Pelo contrário, foi que fizeram comigo e eu tenho aqui. E o Senhor disse, não. Se tu fizer isso, tu tá se igualando. Mas tu vai apagar. E eu, o Senhor, vou tratar. Eu disse, mas por que, Deus? O Senhor disse assim, porque se tu fizer, eu não entro na situação. Se tu fizer, eu não pelejo por você. Porque tu já fez o que era para me fazer. Mas se tu deixar na minha mão, pode contar os dias. Porque eu farei tu ver. Eu farei tu contemplar. E eu fiz. E eu fiz, diz o Senhor, você vê. E eu fiz, diz o Senhor, você contemplar situações que você nunca pensou que silenciando você veria. Arabaxere calabás. E sabe o que o Senhor fez? Do jeito que ele disse. Se enrolaram dentro dos próprios laços, caíram dentro das próprias covas, se perderam nas próprias mentiras, saíram, aleluia, como mentiroso. Menino, foi um ribuliço tão grande e eu calada. E o Senhor disse, eu não disse para você que eu faria, que a peleja não era tua, e que a peleja era minha, e que eu venceria por você. Ficou calada, não disse nada. Eu mostrei para todos verem, porque todos viam e soube. E o Senhor diz para você, aleluia, eu sou prova viva do que o silêncio, quando você está debaixo da direção de Deus, aleluia, faz. Deus diz, eu vou fazer, aleluia, contigo. Eu vou fazer nessa história. Eu vou fazer nesse capítulo. E sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou usar a boca de quem fala mal para falar bem. Eu vou usar a boca daqueles que propagam discórdia para abençoar. Eu chorava. Eu perdi 8 quilos. Aleluia. E eu chorava. Eu disse, Deus, aqui dentro desse quarto. Eu disse, Jesus, olha para mim, Jesus. Porque se o Senhor não me sustentar, Pai, eu não sei o que vai ser da minha vida. E nesse momento que eu tenho tudo em minhas mãos, o Senhor manda eu não fazer nada, me socorre. Cristiane sabe porque ela passou comigo aqui dentro. Os meus pés ficavam pretos. Tem algumas irmãs que viram que eu mandei. Ficavam pretos, parecia que eu ia morrer do ataque que eu recebi. Até mandaram para médicos aí, alguns falaram que era lúpus. E o Senhor disse, não, é ataque espiritual. Fiz exame de lúpus, não deu nada, porque eu sabia que era ataque espiritual. E o Senhor diz, quando eu fizer, você vencer, eu repreendo. Mas você precisa silenciar.
Você precisa passar esse processo. Você precisa entender, aleluia, que não é a força do teu braço, mulher, mas é eu, que vou fazer, que vou operar. Tem mais ou menos uns 2 anos, aleluia, essa guerra. E Deus deu vitória. E eu vi o cão sendo envergonhado, assim, ó. Não só eu, mas muita gente, todos que se levantaram viram o cão caindo por terra, sendo envergonhado. Deus justificando, porque esse é o Deus que nós servimos. E quando ele diz silencie, silencie, não é para te maltratar. Não é para te punir, mas é para tu ver com os teus próprios olhos a grandeza dele dentro da história. A grandeza dele dentro da situação. Sabe por quê? Porque nós queremos fazer do nosso instinto humano querer resolver. Era do meu instinto querer resolver, querer fazer. E o Senhor dizia, não, vai. É eu. O Senhor dizia, vai não. Sou eu que vou. Aleluia. Ai, ideia sobra. Irmãs, eu não entendi nada. Nada, eu não entendi. Eu via carro parando aqui em casa me pedindo perdão. Pessoas que eu nem sabia que tinha se levantado contra mim, porque tem coisa que Deus nem deixa você saber. E as pessoas confessando. Com a própria boca. E Deus diz assim, eu vou trazer para a tua casa. Eu vou trazer para a tua porta. Dentro desse quarto aqui, se ele falasse, ele tinha história para contar. Você vê que Arão, ele não tenta se justificar, não. Ele não tenta dizer, não, mas o Senhor que me não. Você vê o Senhor mostrando. Você vê o Senhor fazendo. É o próprio Senhor. E não é diferente com você, não. Aleluia. Porque o mesmo, aleluia, Deus que fez na minha vida é o mesmo teu Deus, é o mesmo que vai fazer na tua história. Conte os dias, aleluia, para você começar a ver e entender o agir de Deus dentro dessa situação. Porque tem coisas que não é como nós queremos, é como Ele quer. Aleluia. Uma vez eu estava tão triste. Porque vocês acham que eu não fico braba? Eu fico braba, irmãs. Eu estava tão triste que eu disse a Deus, eu vou falar. Outra situação. E o Senhor disse assim, engraçado. Tu engola um camelo e quer se engasgar com a mosca. Aí eu fiquei, meu Deus, o que é isso? O Senhor disse, cale a boca. Já aguentou até agora. Fique quieta. Eu vou resolver. E eu me silencio. Vou pro joelho e Deus faz. Oh, rabá, xereca, labás. E quando o Senhor falou assim comigo, aleluia, você engola um camelo e quer se engasgar com a mosca? E doeu minha alma. Porque tantas coisas nós passamos. Tantas coisas nós enfrentamos, silenciamos e tem um negocinho de nada. Que a gente quer, ai eu vou, ai Jesus. E aquela guerra, aquela vontade de mandar um áudio de 15 minutos. Aquela vontade de pegar um irmão e dizer, vem aqui brilhoso, estrela da manhã purpurina de Jeová. Chega aqui. Preciso conversar contigo, não é assim não, meu querido. Mas o Senhor diz, silencia. Silencia. Porque sou eu, Senhor. É eu que vou fazer. É eu que vou operar. Você não vê. Você não vê Arão se defendendo, se questionando. Mas você vê Deus justificando. E eu quero lhe entregar algo aqui. Aleluia.
Eu quero entregar algo aqui da parte de Deus. Em todas as questões, receba essa profecia. Irmãs, eu estou me tremendo, minha carne por dentro. Você sabe o que é você se tremer? Eu estou com minhas carnes se tremendo por dentro. Se vocês pudessem ver como é que tá, estou com o meu corpo, ó, todo se tremendo. É como se minhas carnes elas estivessem assim dentro, sabe, da minha pele. Aleluia. E o Senhor manda eu lhe dizer, todas as questões que não foram resolvidas, todas as pendências que não foram resolvidas, tudo que ficou solto, sem ser esclarecido, aleluia, tudo que carrega o teu nome, e tudo que o inferno usou para tentar defamar você, para tentar lhe caluniar, para tentar fazer, aleluia, com que você, aleluia, fosse humilhada com as mentiras dele, será resolvido. Eu vejo um carimbo de Deus resolvendo. E o Senhor manda dizer para você, a página não será virada até que eu, o Senhor, tenha colocado um ponto final na situação. A página não será virada até que eu tenha colocado um ponto final. Eu, o Senhor, estou te prometendo. É uma promessa que eu faço hoje, aleluia, a você. Digo para ti, aleluia, vão ver a nova essência, porque quem te viu pisada, aleluia, te verá levantada. Quando o Senhor falou comigo isso aqui, quem te viu pisada, te verá levantada. Eu via como se fosse uvas sendo amassadas e, aleluia, pisada para ser transformada em vinho. A essência muda, o valor agrega, Deus aumenta, aleluia, o valor daquilo que parecia insignificante. O Senhor manda dizer para você, vou aumentar, vou levantar. Ei, vou levantar você, vou colocar você de pé, aleluia, porque quem te viu pisada, quem te viu humilhada, quem te viu amassada, verá a transformação, aleluia, do que eu vou fazer na tua vida. Era um pedaço, aleluia, de vara seco, aleluia, floresceu e deu fruto, ninguém dava nada. É assim que estava a tua vida, ninguém dava nada, olhava, olha aí ela, aleluia, ninguém dá nada, ninguém enxerga nada, mas o Senhor enxerga o que os outros não vê, e o Senhor manda dizer para você, da noite pro dia, do dia pra noite, eu vou operar. Eu vou mudar, usarei o tempo ao teu favor, usarei o tempo ao teu favor, usarei o tempo em favor de ti. Tem pessoas aqui, aleluia, que dizem assim, não, o tempo para mim passou, aleluia. Tem pessoas aqui que sofrem com o tempo, só que o Senhor manda dizer, agora o tempo eu vou usar ao teu favor, aquilo que te fazia sofrer, eu vou usar ao teu favor para te
aleluia, favorecer. Iriada, guiada, a sobredeca. Chegou o tempo, diz o Senhor, chegou o tempo de florescer, chegou o tempo, aleluia, de enxergarem, e a sua. Todos viram, não viram não a escolha de Deus sobre a vida de Arão? Viram. Todos contemplaram não a escolha de Deus sobre a vida de Arão? Contemplaram, porque Deus mostrou. Você precisa que receber isso aqui. Olha aqui para mim. Todos vão ver. Todos vão ver. Aleluia. Todos saberão. Até aqueles, aleluia, que não estavam dentro da situação. Aleluia, você, aleluia, vai entender que Deus vai até falar para eles. Porque tem notícia que percorre. E Deus diz assim, eu farei. Até aqueles distantes, tá tu entendendo? Nei que assopre arabás. Eu farei até aqueles distantes saberem que eu, o Senhor, foi quem fiz, foi quem operei. Arabaxere de calabás. Arabarraçuia, nágia, séria, nágia. Eu, o Senhor, farei e mostrarei. Tu crê? Aleluia. Deixa eu entregar essa revelação aqui. Aleluia. Específica. Joel 2. Aleluia. Versículo 19, parte B, tá? Joel 2, versículo 19, parte B. Nunca mais deixarei que os outros povos caçoem de você. Entendesse? Aleluia. Nunca mais deixarei que os outros povos caçoem, aleluia, de vocês. Aleluia. É o Senhor que está dizendo para ti. Eu não vou deixar mais que eles caçoem de ti. Eu não vou deixar mais que eles riem de ti. Arabadagaçuia nária. Eu não vou deixar mais. Dei que a sobre de calabás. Porque eu, o Senhor, aleluia, é quem vou fazer. Deus vai devolver com honra, aleluia, o que você perdeu com vergonha. O Senhor diz, não vão mais caçoar, não vão mais rir, aleluia, mas vão entender, aleluia, que eu devolvo, aleluia, com honra, aleluia, o que ela perdeu com vergonha. Porque sou eu, Senhor Deus dela. A mesma boca que te criticou vai ser usada por Deus para te honrar. Sabe por quê? Porque é assim que Deus faz. Deus usa a boca que criticou. Deus usa a boca, aleluia, que falou mal. Sabe para quê? Aleluia, para honrar. Para falar bem, e o Senhor está dizendo, ei, eu vou usar a situação ao teu favor. Eu vou usar a situação para que você saiba que eu sou Deus. Eu vou usar a situação para que você entenda que quando eu quero operar, aleluia, não tem quem possa impedir. Não tem quem possa intervir. O que foi humilhação. Não, eu quero que você entenda isso aqui. Eu quero que você pegue, pelo amor de Deus, o que Deus está falando. Escute. Tem gente que não escuta e não guarda dentro do coração o que Deus fala. Aleluia.
A mesma boca, o Senhor está dizendo, que falou mal de você, Deus vai usar para lhe honrar. No cenário de desonra, Deus te dará dupla honra. Hanai que me sobre calabás. A vitória que Deus tem não depende daqueles que não acreditam. O Senhor manda dizer para você, aleluia, eu sou Deus que resolvo. Eu sou Deus que mostro para você que eu determino o que não é para ser levado adiante e faço retroceder o homem. Tem alguém que vai retroceder por causa do Senhor, porque o Senhor vai fazer. Tem um coração endurecido. Mas o Senhor manda dizer para você que Ele é Deus, que vai tocar no coração endurecido. Aleluia. Por causa de você. Coração é terra que Deus anda. E anda imóvel através de oração. E o Senhor manda dizer para ti, eu sou o Deus que mudo. Eu sou o Deus que mudo, que faço retroceder. E vou fazer o homem retroceder. Vejo voltando e dando passos para trás. Naquele que ele tinha determinado, aleluia, a fazer, ele não faz. Porque Deus diz, por amor a ela. Por amor a ela. Eu faço. Meu Deus. Eu faço. Eu faço. Andei a seque amar. Porque eu tenho poder nas minhas mãos. Pensam, aleluia, que pode limitar meu agir, meu poder, minha vontade, meu querer. E não limitam, meu poder, minha vontade não limita nem o meu querer. Eu faço como quero, do jeito que eu quero. Vai haver testemunho. Eu farei tu testemunhar. Eu farei tu testemunhar. Aleluia. Em desertos, aleluia, que parecia invencíveis. Eu farei tu testemunhar. Quem fala contigo é o Senhor. Aleluia. E eu já falei contigo. E isso aqui que eu estou falando para tu entender é só a confirmação. Para te lembrar do que já foi prometido, para tu não esquecer. Porque eu, o Senhor, velo para cumprir a minha palavra. E ela será feita conforme a minha vontade.
conforme o meu querer, arabadaga sobrederebas, vai ser executado, diz o Senhor. Eu sou o grande, aleluia, que nunca mais, aleluia, vão rirem, caçoarem, aleluia, de ti. Entenderão e verão a minha grandeza, aleluia, dentro da tua história. Guarda no teu coração, porque tu verás o cumprimento do que eu falei, revelei, mostrei e decretei, porque é um decreto. Eu vejo a mão assinando e o Senhor diz: é um decreto que eu cumprirei na tua história, que eu cumprirei na tua vida, e eu faço acontecer, para que todos vejam e saibam que a minha mão foi quem fez. Você vai testemunhar, e quem sabia da tua história vai confirmar o testemunho, porque será visível. E o Senhor diz: aleluia, descanse, porque assim acontecerá, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui Deus me passou.